Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste momento, onde quer que você esteja, o manto da paz do Senhor te cubra, que o selo da sua proteção seja sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Nós te damos as boas-vindas a este espaço sagrado, um refúgio que criamos juntos, em espírito e em verdade, para nos encontrarmos com a presença real e transformadora do nosso Deus. Hoje, entramos neste tempo de oração, não como meros espectadores, mas como filhos e filhas amados, prontos para reivindicar as promessas que o Pai tem para cada um de nós, especialmente para a nossa família, o nosso bem mais precioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no seu nome e pela autoridade que ele nos concedeu, nós nos levantamos em fé. Nós nos posicionamos como guardiões espirituais dos nossos lares. E neste momento nós declaramos que a sua casa não é uma casa de confusão, mas de paz. Nós declaramos que a sua família não é um campo de batalha, mas um jardim regado pelo Espírito Santo. Pelo poder que há no sangue de Jesus, nós begam toda palavra de maldição que foi lançada contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra as suas finanças. Nós fatamos toda a fortaleza de divisão, todo espírito de contenda, de amargura e de falta de perdão que tentou se infiltrar nos relacionamentos familiares. Nós combou a liberdade de Cristo sobre a sua linhagem, cancelando toda a maldição de Dom Toque, todo padrão de vício, de divórcio, de enfermidade e de miséria que possa ter passado de geração em geração. Nós ralém que todo espírito imundo que tem atacado a mente dos seus filhos, trazendo rebeldia, depressão, ansiedade ou confusão, se retire agora, em nome de Jesus. Nós cobrimos cada membro da sua família com o sangue do Cordeiro e declaramos que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. A vitória já foi conquistada na cruz, e nós tomamos posse dessa vitória hoje, para a glória de Deus Pai. Agora, respire fundo. Permita que a intensidade dessa batalha espiritual dê lugar à serenidade da presença do Pai. Quero te convidar a mudar o foco da guerra para o coração daquele que guerreia por nós. Quero te levar a uma das histórias mais tocantes de toda a Escritura, uma janela para o coração do próprio Deus. É a história que encontramos em Lucas, capítulo 15, frequentemente chamada de a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Imagine a cena. Um pai, dono de muitas terras com 2 filhos. O mais novo, num ato de arrogância e ingratidão supremas, se aproxima do pai e diz algo que, naquela cultura, era o equivalente a desejar a sua morte. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele não queria mais o pai, apenas o que o pai podia lhe dar. E o pai, com o coração certamente partido, mas respeitando a decisão do filho, divide a herança. Pense na dor desse pai ao ver o filho arrumar as malas, dar as costas para tudo o que conhecia e partir para uma terra distante, em busca de uma felicidade que ele acrava estar longe de casa. O filho, então, mergulha numa vida de excessos. Ele esbanja tudo o que recebeu com festas, com prazeres momentâneos, com amigos que só estavam ali pelo seu dinheiro. Mas o dinheiro acaba. E com ele acabam os amigos, a festa, a falsa alegria. Uma grande fome assola aquela terra, e aquele jovem, que um dia foi filho de um homem rico, se vê na mais profunda miséria, cuidando de porcos e desejando comer a lavagem que era dada aos animais. Imagine o cheiro, a humilhação,
a fome roendo o seu estômago. Foi ali no ponto mais baixo da sua vida que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E naquele momento, uma decisão nasceu em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas o que torna essa história tão poderosa não é apenas o arrependimento do filho, é a figura do pai. O texto nos diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai não estava de braços cruzados, esperando um pedido de desculpas. Ele estava esperando, ansiando, com os olhos fixos na estrada, dia após dia, esperando ver a silhueta familiar do seu filho no horizonte. Ele não esperou o filho chegar, ele correu. Ele não se importou com a sujeira, com o cheiro, com os erros. Ele o abraçou e o beijou. Ele o vestiu com a melhor roupa, colocou um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, e deu uma festa, porque, como ele mesmo disse, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta história, amada família, é o retrato do coração de Deus por nós. E daqui podemos extrair lições vitais para a nossa jornada. A primeira lição é: o amor de Deus não desiste de você nem da sua família. Talvez você seja um pai ou uma mãe com o coração partido por um filho que se desviou, que deu as costas para os seus valores, que está vivendo uma vida que te causa dor. Saiba que o Pai Celestial entende a sua dor, mas ele te encoraja a nunca perder a esperança. Assim como aquele pai olhava a estrada todos os dias, Deus nunca tira os olhos dos seus filhos. O amor dele é um amor que espera, que anseia, que corre ao encontro do arrependido. A segunda lição é: não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. O filho pródigo chegou ao fundo do poço, mas foi lá que ele se lembrou do caminho de casa. Talvez em sua família existam feridas, traições, palavras duras que criaram abismos entre vocês. Talvez você sinta que o seu casamento está no chiqueiro, que a relação com seus pais ou irmãos está morta. A mensagem do Evangelho é que sempre há esperança de restauração quando há um coração que cai em si e decide voltar. Voltar para Deus e, consequentemente, voltar um para o outro em humildade e perdão. E a terceira e mais poderosa lição: a força do perdão é o que ressuscita relacionamentos. O pai não disse, eu te avisei. Ele não impôs um período de provação. Ele não esfregou os erros na cara do filho. Ele simplesmente o perdoou e o restaurou à sua posição de filho. É esse tipo de perdão radical que tem o poder de curar as famílias. Será que temos agido como esse pai, prontos para correr e abraçar? Ou temos agido como o irmão mais velho, que ficou do lado de fora, cheio de justiça própria e ressentimento? A cura da nossa família muitas vezes começa quando escolhemos ser o pai que corre, em vez do irmão que julga. É este pai amoroso, este pai que corre ao nosso encontro, que nos deixou promessas escritas, seladas com o seu amor. E essas promessas são o nosso refúgio seguro. O Salmo 91 é a promessa da proteção deste pai para os seus filhos. É a certeza de que, debaixo de suas asas, estamos seguros. O Salmo 23 é a afirmação de que este mesmo pai é o nosso pastor, que nos guia, nos supre e nos faz repousar em pastos verdejantes. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, se for possível. Acalme o seu coração e receba estas palavras, não como um poema antigo, mas como uma declaração de fé viva e ativa sobre a sua vida e a sua família hoje.
receba a proteção do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base na tua palavra e na revelação do teu coração de Pai, nós nos unimos agora em oração. Nós te apresentamos cada família que ouve esta oração. Pai, nós oramos por aquele filho e por aquela filha, que como o pródigo, se afastaram de casa e de ti. Onde quer que estejam, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo os visite, que eles possam cair em si, que sintam saudades de casa, não apenas da casa física, mas da tua casa, da tua presença. Nós liberamos sobre eles uma graça de arrependimento e declaramos que as correntes que os prendem longe de ti estão sendo quebradas agora. Prepara o coração dos pais, Senhor, para que tenham o teu coração, um coração que corre, que abraça e que celebra a volta. Oramos pelos casamentos que estão em crise. Onde houver dor, traição e amargura, nós liberamos o bálsamo de Gileade, o teu óleo de cura. Quebra o orgulho, Senhor, e ensina os casais a perdoar como tu nos perdoaste. Restaura a comunicação, o carinho, a unidade de propósito. Que cada lar seja um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja. Nós clamamos pela promessa do Salmo 23 sobre as finanças de cada família. Tu és o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de falta. Abre as comportas dos céus, Senhor, e provê o sustento, o pão de cada dia, e mais, para que possamos ser uma bênção para outros. E, Senhor, oramos pela saúde de cada um. Oramos pela cura de enfermidades físicas e emocionais. Onde houver um corpo doente, que o teu poder restaurador flua. Onde houver uma alma abatida, que a tua alegria seja a força. Nós te pedimos, Pai, que o teu shalom, a tua paz completa, que excede todo entendimento, inunde cada coração e cada lar. Eu te convido agora, neste momento de fé, a escrever o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está liberando a sua fé, unindo-se a esta comunidade de oração e colocando o seu memorial diante do trono de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a certeza do amor do Pai, a vitória do Filho
e o consolo do Espírito Santo sejam a sua porção hoje e sempre. Vá em paz, sabendo que você e a sua casa estão debaixo da poderosa mão de Deus e que o Pai está sempre na estrada, esperando ansiosamente pela sua volta e pela restauração completa da sua família. Amém.